Ale, o pessoal tá entrando já aí, espera mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho, pessoal. A galera tá entrando aí. Andressa, Lucas, Toninho, a galera tá entrando aí. Vamos começar, dá só mais um tempinho. Beleza, Toninho? Bom, pessoal, vamos dar início então. Já entrou aí um certo número de pessoas, eu acho que a gente já pode começar, né? A nossa aula de número 14, né, vai falar aí sobre a fé salvadora, uma aula muito interessante porque ela é rápida, né? São 3 pontos aqui para nós trabalharmos, mas vamos ser bem objetivos, né? E com certeza ela vai falar ao nosso coração, né? Antes de iniciarmos, eu queria dizer que espero que estejam todos bem, né? Nessa quarentena que estamos passando aí, vivendo este momento, né? E com certeza eu penso que quantas lições nós estamos tirando dessa quarentena, né? Principalmente em relação à família, né? Nós casados, né? O Toninho sabe disso, né? A própria relação com a esposa, com os filhos, né? Em família, tá sempre o dia todo junto praticamente, né? Eu tenho ainda trabalhado um pouco, saído,
mas eu sei que tem irmãos que têm ficado realmente diretamente em casa, né, com a esposa e com os filhos, e vocês também, jovens aí, né, quantas coisas diferentes, quantas coisas novas, né, na própria faculdade para aqueles que estudam, né, tá aí online, né, a Tabata tem passado assim um bom período do dia, né, é, conectado com os professores e aquele também que não está fazendo faculdade ou não está empregado, né, eu penso que Deus tem falado muito ao teu coração, né, que a gente possa usar esse tempo né, nesse momento que a gente está vivendo para tirar lições espirituais, né, para a nossa vida, né, lições de crescimento e aprendizado. Com certeza a gente sabe que tudo vem de Deus, né, e nós confiamos que Ele tem o melhor para nós, então é descansar no Senhor, né. Eu espero que esteja sendo assim a sua quarentena. Antes de iniciar, vamos orar. Eu peço aos irmãos que baixem suas frontes uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por uma noite de descanso, ó Pai. Dar graças, ó Deus, por esta aula que vamos ter agora, ó Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, assim como o Senhor falou ao meu. O Senhor possa falar também aos irmãos que estão aqui conectados, ó Deus, aqueles que ainda não entraram. Que o Senhor possa também guardar o coração deles, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, nos dá o entendimento da Tua palavra neste momento. É a oração que eu te faço com o perdão dos nossos pecados. E em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, falar sobre fé é algo interessante porque o ser humano tem fé, né? Nós nascemos já assim, crendo, né, em algo, né? Alguns crendo em algo, né? Outros, como nós, tendo certeza do que nós cremos. Mas vamos falar um pouquinho antes de entrar na lição, o que a gente pode pensar sobre fé, né? A fé tanto no sentido geral, né, de todos os povos, de todo o mundo, todo o universo, né, e a fé religiosa, né, e a fé do crente, vamos dizer assim. A fé geral, por exemplo, o mundo, no último censo, por exemplo, do IBGE, no Brasil, diz que 90 a 92% aproximadamente crê em Deus. Olha só, é interessante isso, né? A grande maioria crê em Deus. Mas que Deus é esse, né? Que Deus vem a ser esse? É aquele Deus bonzinho? É um Deus que ama todos? É um Deus que é um Deus natureza? É a mãe natureza? É um Deus que tem uma barba branca, que gosta das crianças, usa como exemplo as crianças? Que Deus é esse, né? Que essa massa crê? É interessante dizer isso. E essa mesma massa, uma grande parte, tem ali que entende como fé uma corrente de pensamentos, né? Intelectualmente, eles pensam que você pode, vamos se unir, fé por fé, né? Um exemplo, quando nós estamos aí no jogo da seleção brasileira, na Copa do Mundo, por exemplo, né? Que é onde as pessoas estão todas ali em casa para assistir e tal. E aí, antes do jogo, aquela fé, né? Todos dão a mão, vamos ter uma corrente de fé, vamos fazer essa força desse pensamento aqui, crendo que pode algo mudar o resultado. Com isso você pode mudar o resultado do jogo e fazer que nem o Brasil lá 7-1, né? Todos pensando naquela corrente de fé que o Brasil ia ganhar e no fim a gente perdeu da Alemanha ali, né? Então muitos pensam assim. Outros, também uma grande maioria, e também não deixa de ser fé, por exemplo, você vai no médico. E aí você senta diante do médico, o médico faz um diagnóstico de você, e aí ele vê o que você tem algum problema, então ele faz uma receita para você e coloca, olha, você vai tomar esse medicamento aqui de 8 em 8 horas, durante 7 dias, durante 10 dias. E aí você sai do consultório médico e você vai para a farmácia e compra, e você tem fé de que aquele medicamento, aquele tratamento vai resolver. Isso é fé, né? Outro, por exemplo, vai fazer uma prova da faculdade, como muitos de vocês aí, né? Fazer na prova lá tal, puxa, amanhã tem a faculdade, tem a prova, eu estudei bastante essa semana, mas eu não consegui entender muito bem aquela lição, mas eu tenho fé que quando o professor dá aquela prova para mim, aquelas questões que vai cair ali, é aquelas que eu mais ou menos entendo, né? Então eu tenho fé, eu vou tirar nota boa, eu vou conseguir. Também não deixa de ser fé. Outros estão na estrada pedindo uma carona, então vem passando um carro, 2, 3, e ele levanta a mão e fica fazendo aquele sinal, né, de carona, né? Ele tem fé de que alguém vai parar, né? Ele acredita ali, puxa, alguém pode parar, ele faz um pensamento assim positivo de que as coisas vão dar certo. Também não deixa de ser
um pensamento de fé, de acreditar em algo, né, que pode acontecer. Isso já comprovado pela ciência, uma pessoa enferma, acamada, e quando ela tem um pensamento positivo, quando ela tem autoestima, isso ajuda na recuperação. Quando a pessoa tem uma autoestima, quando ela é para baixo, né, pessimismo, né, é uma pessoa muito pessimista, isso não ajuda na recuperação. Mas se ela tem um pensamento positivo, que ela para frente, vai dar certo, isso também ajuda. Não deixa de ser fé. Isso também é fé. Eu queria puxar um pouquinho aqui agora, talvez o Toninho que lembre mais disso, vocês também, alguns de vocês vão lembrar. Existe um filme, já foi passado um tempo atrás, Indiana Jones, vocês lembram, né? Em Busca da Arca Perdida. Esse filme tem uma cena engraçada, que o ator então está correndo na selva para poder salvar outras pessoas, e ele se depara de repente com um abismo, né? Mais ou menos uns 30, 40 metros do outro lado. Ele fala, meu Deus, como é que eu preciso saltar para lá? E ele para e olha para aquele precipício, aquela névoa, né? Meio ali que embaçado, muito alto, né? Aquele som longe, e ele fala, e agora eu preciso passar. E ele lembra, alguém comentou alguma coisa com ele de fé, né? Então ele se depara ali, ele fecha os olhos e ele deve pensar em alguma coisa positiva, tal, e ele dá um passo pela fé, né? A fé é um salto no escuro, né? E aí surge muito essa frase, né? Que a fé é um salto no escuro. Então ele pega e fecha os olhos e dá o primeiro passo. E quando ele se joga praticamente no abismo, porque está tendo fé que vai ter alguma coisa ali, ele põe o pé e sente firmeza. Então ele muda o semblante, ele está super preocupado e temeroso, e ele passa a mudar um semblante de calma, né? Então ele pisa e fica firme, ele começa então a andar aos poucos e vai indo passo a passo, né? Mas aí depois a gente entende que a câmera no filme muda de lado, e na outra perspectiva existe uma ponte feita de pedra, que é onde ele estava olhando, na perspectiva dele não via nada, né? Mas foi um salto de fé, foi um ato que ele fez ali de fé, né? Mas como se diz, a fé é um salto no escuro? Não. Trazendo para nós como crentes, biblicamente falando, nós não cremos que a fé é um salto no escuro. A Bíblia diz lá em Hebreus, no seu capítulo 11, no verso 1, bastante conhecido dos irmãos, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer com isso? Dessas coisas que se esperam, desses fatos que não se veem. Ela quer dizer que nós acreditamos nas coisas de Deus que nós não vimos, mas nós cremos. Isso é fé. É interessante que, na realidade, a fé são coisas diferentes para pessoas diferentes. Muitos creem e têm fé na mentira. Tudo isso que eu falei aqui são coisas supostamente, coisas do intelecto. Acham que pode acontecer. Poxa, quem sabe se eu pensar assim, né? Quem sabe se nós fizermos uma corrente? Poxa, será que eu consigo nessa prova? Eu acho que vai dar certo. Isso são suposições. Mas nós, como crentes, nós temos a certeza da fé, porque nós cremos nas verdades de Deus. Essa é a diferença, né? Vocês já tiveram, inclusive, aula com o Danilo, que falou sobre o livre-arbítrio, né? E nós aprendemos lá que, por si só, o homem não é capaz de crer e nem de receber a mensagem salvadora de Cristo Jesus. E aí é essa a grande diferença da fé no modo geral e da nossa fé. Da mentira, da suposição, do suposto que pode acontecer e da verdadeira escritura, daquilo que nós cremos. E a detalhe está aí. Nós não podemos crer nas verdades de Deus, senão através de um ato, que nós vamos entrar na lição agora. Então eu gostaria que os irmãos aí abrissem a sua revista, lição de número 14, né? A fé salvadora. E o nosso capítulo chave e versículo, é o capítulo 2 com o versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí é o primeiro ponto da nossa lição.
A fé salvadora é uma graça concedida por Deus aos eleitos, não é? Ela habilita, é Deus é quem habilita a nós a termos essa fé salvadora. Isso já é maravilhoso, né? Saber que um dia, né, aos meus 32 anos, aprove ao Senhor, antes da fundação do mundo, ter um plano para a minha vida e me escolher. E me habilitar, né, para mim ter essa fé salvadora. Ou seja, eu paro de acreditar naquela fé que eu falei supostamente e passo a acreditar nas verdades de Deus, nas coisas que já aconteceram, que eu não vi, e nas coisas que ainda hão de acontecer. Isso é maravilhoso. E para você que nasceu no berço, talvez aí você já nasceu com isso. Glórias a Deus por isso. Esse ponto 1, nós temos aqui o versículo em Atos 16, 14. Eu vou abrindo aqui, meus irmãos. Fica tranquilo, se você quiser acompanhar, tudo bem. Mas eu já vou lendo aqui para ir adiantando, tá? Para não ficar muito demorada também essa aula, né? Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. É interessante. Quem habilita é o Senhor. Quem tira as escamas é o Senhor. Essa é a diferença do homem sem Cristo e do homem com Cristo. O Senhor nos habilita, Ele nos dá pela graça, né? É graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos habilita e nos dá essa chance. Agostinho disse algo interessante. A graça de Deus não procura homens de fé. A graça de Deus gera homens de fé. Entendeu? Se hoje eu tenho fé, se hoje você tem a fé salvadora, é porque Deus gerou em nós essa possibilidade. Isso é maravilhoso. O segundo ponto da lição, ela é operada pelo Espírito Santo em seus corações por meio da palavra. É interessante, Romanos 10, 14 e 17. Eu vou abrir aqui. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 10, 14 e 17. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou da nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, Deus nos habilita. E o segundo passo, Ele opera em nosso coração, através da palavra, nós crermos. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é algo divino, né? Hoje existe algumas linhas, e vocês sabem disso, né? Nós temos que, infelizmente, existe algumas linhas partindo por um caminho aonde as pessoas têm que ver para crer, né? Então existem algumas linhas aí que todo dia são milagres, né? Eu não estou aqui dizendo que Deus não faz milagres ainda hoje, pelo contrário, Deus faz sim, Deus opera milagres quando e da forma e com quem Ele quer. Mas a gente tem visto na televisão, por exemplo, algumas linhas, os milagres são por baseada, vamos dizer assim, ao monte, não é? É o paralítico que anda, é o cego que volta a enxergar. Ou seja, as pessoas estão colocando inclusive a fé naquele pregador supostamente que está ali. A fé está depositada no homem, não nas escrituras e não na palavra de Deus. Será que aquilo que ele está pregando, será que aqueles milagres vêm de Deus? Isso é interessante, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Se lá em Hebreus 11, né, está dizendo que a certeza das coisas que se esperam e de fatos que não se veem, né, isto é fé. Agora as pessoas estão enchendo as igrejas hoje para ver as coisas acontecerem. Será que é de Deus? A Bíblia diz que tudo que está fora da palavra de Deus, que seja anátema. Então temos que ficar atentos, né? Como uma linha reformada que nós temos, baseada somente na Escritura, só na Escritura, tem que entender um pouco isso, né? Eu creio que sim, Deus faz milagres.
Mas existe hoje uma tendência, e sempre teve, né? Isso desde os tempos antigos, né? O homem tem esse viés aí de querer usar o nome de Deus para enriquecimento, né? Para sua própria fonte de ganho, né? Isso é um perigo, isso é um perigo. Então temos que estar sempre atentos aí. Vamos lá, Deus me habilitou e te habilitou, meu irmão. Glórias a Deus por essa fé salvadora. O segundo passo, ele te deu o Espírito Santo, que enche o nosso coração, nos mostra, nos revela, né? Ele nos dá esse pacote, ele habilita, ele nos dá, através do Espírito Santo, esse discernimento, para nós termos, né? E o terceiro ponto, ele diz que essa fé que ele nos habilitou e nos deu, ela pode ser aumentada e fortalecida. Ou seja, você pode ser alimentado, né? De que maneira? Pelo ministério da palavra, pela administração dos sacramentos e pela oração. Olha só, 1 Pedro 2,2, eu vou ler aqui para vocês, vamos ver o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 2,2, diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. Que bênção, né? Através da palavra de Deus, né, que é o ministério da palavra de Deus, a gente possa estudar a palavra e entender mais quem é esse Cristo, esse Deus maravilhoso, esse plano que ele tem eterno e perfeito para nós. Estudando a palavra de Deus. Ele também nos faz com que nós oramos, é uma ferramenta, a oração. O véu foi rasgado, hoje nós temos acesso direto ao Pai. Você pode orar ao Senhor, entregar as suas petições, né? Os seus anseios, você falar com o Senhor. E a fé está inclusa aí, porque você confia que Ele está te ouvindo, você entende isso. Isso traz um descanso para nós. Também, Ele nos dá também, nós somos beneficiados com a participação dos sacramentos, né? E aí o batismo e a Santa Ceia, bênção. Eu estou sentindo uma falta tremenda de participar da Santa Ceia do Senhor, lá na igreja, né? Compartilhar o pão, o vinho, né? Relembrando assim o sacrifício do Senhor na cruz. Você tem tido essa saudade, esse desejo de estar na igreja, meu irmão? Isso é maravilhoso. E aí, juntando isso, né? Juntando a oração, leitura da palavra, os sacramentos, você participando, que a graça de Deus nos proporciona isso, mais aquilo que você conhece do Senhor, isso vai fortalecendo a tua fé. Isso fortalece a tua fé. Isso faz com que as pessoas vejam a luz de Cristo em você. Isso é maravilhoso. Esse é um ponto, é o primeiro ponto da lição, né? Se a gente pode falar assim, é um combo, né? O Senhor te dá um combo. Que combo é esse, né? Você vai lá no McDonald's e você pede o lanche, né? Então você pede o número 1, 2 ou 3, batata frita, Coca-Cola, o suco, vê lá o pastelzinho, ou um docinho, vem tudo junto, ali é um combo que você compra, né? Logicamente que é supostamente, trazendo para nós aqui, o Senhor nos habilita, o Senhor nos dá o Espírito Santo, e o Senhor nos dá as ferramentas necessárias para nós fortalecermos a nossa fé. Esse pacote vem de graça, nós não merecemos, mas o Senhor nos presenteia. E o segundo ponto da lição, meu irmão, o que fazer com tudo isso? Então, o Senhor já me habilitou, já me deu o Espírito Santo, eu já estou estudando a palavra de Deus, eu tenho fortalecido, tenho participado ali na Santa Ceia, eu tenho me envolvido com isso, minha fé tem fortalecido. O que fazer com isso? O que fazer com isso? E aí vem o segundo ponto. A fé salvadora, ela é fundamental na vida do cristão. É claro. Vamos ver lá em Romanos 4, 18 a 21. Eu vou ler aqui para vocês. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir Romanos 4, de 18 a 21. Então diz assim a palavra de Deus, olha só. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já idoso, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, meus irmãos, o que fazer quando você já tem a salvação em Cristo Jesus e uma fé fortalecida? Nós temos que crer, e nós já cremos na palavra de Deus. Nós temos que agir conforme a palavra de Deus. Nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Nós temos que tremer, né, nas ameaças, e nós temos que abraçar as suas promessas para esta vida que nós estamos vivendo e para a vida futura. Isso é maravilhoso. Não tem como nós temos essa convicção das promessas de Deus, crendo nas coisas que já aconteceram lá atrás e o que estão no porvir, essa fé salvadora que nos faz essa revelação. Não temos como nós não crer e não agirmos, não começarmos a, por exemplo, trabalhar na casa do Senhor, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. O crente tem que arder isso no seu coração. A fé salvadora, ela faz isso. Você quer trabalhar, você quer se envolver. Quando vem lá o questionário no ano que o pastor, o conselho manda, poxa, você tem que ter sede. O que eu quero fazer? Onde eu posso? O Senhor, onde o Senhor quer me usar? Né? Porque eu fui habilitado, eu estou crescendo na fé. O alimento, eu tenho procurado o alimento sólido da palavra de Deus. Eu tenho me enchido com isso. Eu preciso me envolver mais na igreja. E isso faz com que você vai colocando em prática essas coisas. A fé, nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé que nós somos justificados, diz a palavra de Deus. Né? Deus já cravou, nós somos justos, nossos pecados foram cravados, já aprendemos isso na lição da justificação. Né? Nós somos salvos pela justificação, justificado, pois, mediante a fé. Somos salvos em Cristo Jesus. Agora, existe algo que acompanha a fé, são as obras. Sim, as obras, não é? Eu acho até que nós fazemos poucas obras, deveríamos fazer mais. Não somos salvos pelas obras, mas porque você é salvo em Cristo Jesus pela fé, porque você tem essa fé salvadora, isso tem que ser algo que flui dentro de você. E você passar, assim, as pessoas notarem o que você faz lá fora, por exemplo, na faculdade, no seu trabalho, em casa, para o seu vizinho, as pessoas notarem algo diferente de você. E aí você poder, através disso, as pessoas falarem, poxa vida, você é diferente. Eu vejo algo diferente em você. Alguém já perguntou isso para você? Isso é fé salvadora. Ela transforma a nossa vida. É um privilégio. É dado gratuitamente por Deus. E quando a gente entende isso e a gente coloca em prática, o Senhor se agrada. O Senhor se agrada, né? E nós só temos a ganhar com isso, porque nós ficamos mais próximos do Senhor. Nós passamos mais a servir a esse Deus. E quando nós passamos por lutas igual a que nós estamos vivendo hoje, nós descansamos no Senhor. Nós temos uma palavra abençoada para falar para aquela pessoa que não tem Cristo. Aquela pessoa que nós não sabemos se ela é alcançada por Deus ou vai ser alcançada. Nós podemos falar dessa fé salvadora para ela. E quem sabe, se ela não é eleita de Deus, através da sua mensagem, ela também ser salva. É muito bom, meus irmãos, quando você vai estudando a lição e você vai entendendo que como Deus ele é gracioso para com o seu povo. Né? A começar mandando o seu filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Quem faria isso, humanamente falando? Quem daria um ente querido seu para morrer por um pecador? Tamanho amor de Deus, Ele fez isso por nós. Obrigado, Senhor. Mas vamos continuar. O ponto 3 da lição, e aí já estamos caminhando para o final, o ponto 3 da lição, a fé salvadora, ela é sempre vitoriosa. Olha que privilégio, ela é sempre vitoriosa.
Nós vamos ver lá em Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados nós já fomos. Nós já estamos fortalecendo a nossa fé através dos meios que Deus já nos deu. Nós estamos colocando em prática tudo aquilo que nós estamos enchendo no nosso coração. Em prática, as coisas que nós temos que fazer. E o resultado disso tudo, na minha e na sua vida, é ter paz com Deus. Meus irmãos, o estudo também diz que existe uma fé enfraquecida e uma fé vitoriosa, uma fé forte. A pessoa que tem a fé salvadora enfraquecida, ela vai para o céu, ela vai para a glória. A pessoa que tem a fé fortalecida, ela também vai para a glória. Mas seria interessante dizer que é um compromisso nosso e uma responsabilidade nossa diante do Senhor em manter essa fé fortalecida. E isso cabe a mim e a você, colocar em prática tudo isso que nós vimos aqui agora na Escritura. Colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos da Palavra de Deus através da Escritura. No sermão do pastor no domingo, na escola bíblica dominical, como estamos fazendo aqui agora, e as outras classes também, virtualmente, também as pessoas aprenderam. Para você que tem o privilégio, e se não tem, faça um esforço, às quartas-feiras, os nossos estudos, quando voltar, uma bênção. Ali 1 hora que você dá para o Senhor de edificação. O pastor traz estudos e ensinamentos maravilhosos. Isso é maravilhoso, isso fortalece a tua fé. E aí você vai ter uma fé fortalecida, uma fé forte, não uma fé fraca. Poxa, mas eu vou para o céu mesmo assim, eu estou salvo. Não deixe isso tomar conta do teu coração. Queira sempre uma fé com substância, uma fé forte, uma fé que as pessoas possam olhar para você e falar: este homem foi escolhido por Deus para ter esse tipo de fé. Spurgeon disse uma frase: uma fé pequena leva almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Maravilhoso, não é? Trazendo para nós, se você tem uma fé fraca, Deus vai te conduzir aos céus. Tudo bem? Mas se você tem uma fé forte, você pode viver o céu já aqui e agora, nesse presente tempo que nós estamos passando. Mesmo com coronavírus, mesmo com dificuldades, mesmo com desemprego, mesmo mesmo com desentendimento com pessoas, não importa, você passa a ter já o céu aqui agora. Deus te capacita a administrar as coisas de acordo com a sua palavra e você passa a ter tranquilidade. Não vou dizer para você que às vezes não passamos por lutas e desafios. Passamos sim. Às vezes nosso coração fica um pouco temeroso. Não somos super crentes, não é? Mas a palavra de Deus nos dá a ferramenta, todas as ferramentas, né? Para a gente se fortalecer e aproveitar nessa graça que Deus nos deu, que é a fé salvadora. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, esta é a lição, né? Falar um pouco para vocês sobre a fé, o que é a fé do mundo aí, a fé, uma fé meio que superficial, vamos dizer assim, e a fé do crente, essa fé que Cristo nos agraciou sem merecer, né? Aprove o Senhor dar essa fé para nós. Então que nós possamos ter essa fé forte, baseada nas Escrituras, né? Colocar em prática e com certeza seremos mais do que vencedores com Cristo Jesus. Amém? Estou à disposição, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, pode me perguntar no privado depois. Eu vou estar bem aqui disposto a te responder. Se eu não souber, eu vou buscar ajuda, não sabemos tudo, mas que a palavra de Deus possa ter falado ao teu coração. Que você tenha um bom domingo na presença do Senhor e não esqueça, logo mais, a pregação do reverendo Hérito, a pregação do reverendo Francisco. Que Deus possa falar muito ao teu coração. Amém? Até breve.